Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, irmãos e irmãs, aqui reunidos, irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação desse santuário. Muitas vezes tive a oportunidade da gente refletir o quanto um leproso sofria no tempo de Jesus. Por 3 motivos. Primeiro, pela própria doença fisicamente falando. Vocês sabem que a lepra vai deteriorando o corpo da pessoa, vai matando aos poucos. Agora imagine isso no tempo de Jesus, que não tinha sequer nada de fundamento de medicina. Segundo ponto, o leproso era considerado religiosamente um maldito pela parte de Deus. Isso, mentalidade do tempo de Jesus. Então ele também sofria religiosamente falando. Uma pessoa leprosa era uma pessoa considerada maldita, por isso que ela carregava a lepra. E a gente sabe que não é nada disso, é uma doença física, mas mentalidade daquela época. Que eu vou dizer para vocês que não está muito distante da mentalidade de muita gente, não. Tem muita gente que vê o outro sofrendo, em vez de ter misericórdia, fala: olha a justiça de Deus. Mas daí quando ela pega, já não pensa assim, né? Então vamos pensar um pouquinho. Terceiro ponto, o coitado do leproso sofria socialmente falando. Quando a pessoa adquiria a lepra, obrigatoriamente ela tinha que sair da sua cidade, tinha que sair da sua família, tinha que sair da comunidade. Então ela tinha que viver distante da comunidade. Só para vocês terem uma noção do que era viver como um leproso. A pessoa tinha que se intocar pelas cavernas da vida e tinha que colocar uma sinetinha no pescoço, como se fosse um boi, e quando caminhava pela estrada, ele tinha que alertar que ele estava passando. Olha quanta humilhação um leproso. E à medida que ele vai caminhando, vai avançando a doença, já não podia mais plantar, não tinha mais força de tacar a mão na enxada, então ele balançava a sinetinha. Se alguma alma caridosa jogasse alguma coisa no chão para ele comer, ele passava o dia de barriga cheia. Então essa é a realidade de um leproso, não é nada bonito. Havia um outro entendimento triste no tempo de Jesus. Uma pessoa não podia tocar no leproso, por causa do senso religioso. Já que eles pensavam na cabecinha pobre deles lá, que o leproso era maldito de Deus, se você tocasse no leproso, você ia se tornar também uma pessoa impura. E por isso, automaticamente também, você ia ser afastado da comunidade. Ninguém quer tocar num leproso. Guardem bem isso que eu estou falando para vocês, porque a gente vai entender o Evangelho agora. Ninguém ia ao encontro do leproso. Leproso tinha 2 opções. Ou ele sentava na pedra e ficava chorando, esperando a morte chegar, ou se ele encontrasse uma possibilidade de mudança, é essa que ele ia correr atrás. E é o caso do leproso de hoje. Ele encontrou em Jesus uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de cura, de vida nova. Por isso ele sai da letargia dele, ele dá o primeiro passo e vai ao encontro de Jesus. Por isso, o primeiro ponto que eu quero destacar no Evangelho de hoje é a fé e a confiança que o leproso tinha em relação à pessoa de Jesus. Ele dá o seu primeiro passo. Primeiro passo é importantíssimo para as mudanças que tanto a gente reza e pede para a nossa vida.
Não terceirize aquilo que é responsabilidade minha, sua e nossa, para que as coisas boas aconteçam. Dentro da nossa casa, no seio da nossa família, na minha vida sacerdotal ou na de vocês que são casados matrimonial. O primeiro passo para as mudanças acontecerem tem que ser o nosso. Jesus espera, aguarda o primeiro passo nosso. Por isso nós somos chamados hoje a reconhecer as nossas lepras, olhar a necessidade de mudança que a gente tem que ter, é o que a gente chama de conversão, e não é conversão meia boca. Se eu tenho que reconhecer que é necessário mudança, eu preciso dar o meu passo e dar o meu primeiro passo, manifestar a minha fé. Nisso consiste manifestar a fé, é ir ao encontro de Cristo, mas motivado a fazer mudança. Porque não adianta nada eu querer e pedir a graça de Deus se eu não estou disposto a mudar, se eu não estou disposto a fazer diferente. Eu nunca vou encontrar a graça de Deus se eu também não estou disposto a colaborar com Ele. Gosto sempre de dizer para vocês aqui, fé não é magia. Magia é pirim-pim-pim, acontece tudo de bonito e você não tem esforço nenhum, compromisso nenhum. Fé é diferente, exige mudança, exige compromisso, para tudo nessa vida. Por isso hoje a gente se admira e a gente quer se espelhar na fé desse leproso. Ele não se contenta com a vidinha dele, ele quer mudança. Por isso ele encontra em Jesus a possibilidade de mudança. Manifesta a fé diante de Jesus. Jesus, se o Senhor quer, o Senhor pode me curar, porque eu estou disposto à mudança. Jesus vai dizer, é claro, fica curado. E aí nós vamos ver então uma outra atitude de Jesus bonita no Evangelho. Cheio de compaixão, ele vai e toca no leproso. O que eu falei para vocês no começo? Lá no começo, no tempo de Jesus, uma pessoa não podia fazer o quê? Tocar no leproso, que ele se sentia impuro, ele ia ficar impuro perante a mentalidade daquele povo lá. Jesus sente compaixão e toca no leproso. O que Jesus quer ensinar a gente? Primeira coisa, o que é sentir compaixão? Já falamos aqui, compaixão é diferente de sentir dó. Quando eu falo que estou com dó de uma pessoa, eu estou dizendo assim, que bom que não é comigo e com a minha família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ó, caio fora. Isso é sentir dó. Compaixão é quando eu sinto na pele a dor do outro. Isso é compaixão. Não necessariamente eu tenho que estar passando por aquilo que ele está passando, mas eu já consigo sentir, se colocar no lugar do outro. Isso é compaixão. Mas por que é tão importante sentir compaixão? Porque daí isso evita de eu julgar menos. Por isso que é bom sentir compaixão. Isso me ajuda a julgar menos. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu vou dizer assim, tá, mas se fosse eu não ia querer ser xingado, se fosse eu não queria ser estrupiado, se fosse eu não queria ser abandonado, como é o outro eu faço. Agora, quando sou eu, opa, como a gente costuma dizer, né, na linguagem popular, o mesmo sapato que serve no pé do Dito vai servir no pé do Chico. Uá! Não existe duas misericórdias ou duas justiças para Jesus. É única. É única. Então hoje Jesus nos ensina também, diante dos leprosos de hoje, que são muitos tipos variados de pessoas, ter compaixão. Porém, compaixão também não é passar a mãozinha na cabeça e continuar o erro existindo. É bom lembrar isso. Não vamos deturpar o sentido do amor. Amor é compromisso. Amor é estimular o outro à mudança. Senão a gente pensa que amor é passar a mãozinha. Oh, coitadinho, que dó. Sofre, nossa. Não. Você vai chegar e vai falar para o outro, eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para ratificar o seu erro, mas para te ajudar. Só que você também tem que se ajudar. Você também tem que querer. Você também tem que mudar. Senão, nós vamos ficar virando o disco aqui e nada vai acontecer. Compaixão é isso, é dar possibilidade de vida nova para a pessoa, mas a pessoa também tem que corresponder. Se nós formos aqui agora meditar o sentido do amor, amor é via de mão dupla. Não é só eu que dou, eu que me dou e eu sei que não faz nada, não.
Da mesma forma é Deus em relação a nós. Ele nos ama gratuitamente, mas também Ele espera que o amor dele seja correspondido. De que forma, seu Padre, Deus espera que o amor dele seja correspondido? Faça os mandamentos dele acontecer. Senão, não vai acontecer nada na sua vida. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Senão, a gente vai ficar se enganando em uma fé de magia. Fé não é magia, é responsabilidade. Parece maçante, mas se a gente for parar para perceber, é isso. Como toda vocação e missão que a gente assume, tem responsabilidade. E aí, bonito também no evangelho de hoje, a gente vai ver que Jesus manda o leproso embora com firmeza, e vai dizer para o leproso: olha, não quero que você conte nada para ninguém, fica com a boca fechada, pelo amor de Deus. Aí vocês vão pensar assim: nossa, mas eu acho que agora que o leproso deveria abrir a boca e falar para manifestar a misericórdia de Deus. Por que Jesus manda o leproso embora, se apresentar para o sacerdote para poder ser retomado na comunidade? Porque Jesus não quer ser lembrado pelos milagres. Jesus não quer ser lembrado pelos milagres. Jesus quer ser lembrado pelo compromisso que a gente assume e que Ele começa a assumir conosco na cruz. É assim que Jesus quer ser lembrado, como alguém que está caminhando conosco e que nos mostra o caminho da salvação e que pede a nossa colaboração para que o reino de Deus aconteça. O que é reino de Deus, seu Padre? Reino de Deus é fazer a vontade dEle, é construir o reino junto com Ele. Se eu quero uma família unida, se eu quero um casamento consolidado, se eu como padre quero uma vocação forte, então eu tenho que sentar e analisar o que é vontade de Deus para a minha vida. O que não for, eu vou jogar fora, não vou fazer parte. É assim que a gente caminha com Deus. Temos nossas fraquezas, é claro, não vou deixar isso de lado, porque isso existe em nós, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas lepras, mas também a gente, por nós, temos que também nos esforçar para ir melhorando. E dia a dia, pouco a pouco, Deus vai colocando pessoas na nossa vida, vai promovendo situações de crescimento para nós, que ou a gente abraça e cresce, ou a gente caminha e larga para o lado. E aí a gente não vai ver fruto da nossa fé. Por isso que Jesus no evangelho de hoje pede para o leproso, fique quietinho. Porque senão vocês vão ficar tudo felizinho só com o milagre, mas na hora de pegar na cruz e me seguir, vocês não vão querer. Olha, é muito simples mostrar isso que eu estou dizendo. Peguem num tempo sossegadinho na casa de vocês, pega o início do evangelho de Jesus. Sempre os evangelistas falam que uma multidão está acompanhando Jesus, uma multidão corre atrás de Jesus. Aí eu pergunto para vocês: e lá no pé da cruz, estava uma multidão junto ao pé da cruz? Não, estava meia dúzia de gente só. Pergunto para vocês: cadê aquela multidão que foi curada, que foi libertada? Pegou um milagre, enfiou no bolso e foi embora, mas não quis se comprometer. Se é essa fé que a gente está buscando, sem compromisso, largue a mão. Largue a mão. Agora, se é uma fé de compromisso que a gente está buscando diante de Deus, na pessoa de Jesus, aí vamos junto. Jesus vai dizer: sim, eu quero te curar, e muito mais do que te curar, eu quero te fazer discípulo meu. Porque através de você eu vou querer curar muitas outras pessoas, pelo seu testemunho, pela graça que eu quero fazer na sua vida. Não porque você é a última bolachinha do pacote, não, mas porque você vai se fazer instrumento meu, é o que vai dizer Jesus para nós. Te faço a graça acontecer, para que essa graça também chegue para outras pessoas. E aí a gente vai ver bonito aqui, mesmo assim a gente sabe, né, como bom humano que a gente é claro que o leproso ele não vai ficar de boca fechada. Ele vai começar a esparramar então para todo mundo que Jesus tocou nele e o curou da lepra. Aí o evangelho vai dizer assim, nesse momento Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Por que Jesus não podia entrar mais nas cidades? Vocês vão saber responder para mim, porque Jesus tocou no leproso. E aí as pessoas agora vão começar a olhar ele assim meio para o rabo do olho. Algumas,
Não todas, porque mesmo assim, Jesus vai para o deserto e vai uma multidão de gente atrás dele. O que isso significa? Essa multidão que corre atrás de Jesus, mesmo que ele tocou o leproso, eles vão conseguir superar essa visão errônea que se tinha naquele tempo. É um povo que conseguiu reconhecer em Jesus que ele é o caminho, verdade e vida, e que vida plena é nele, não é em outra coisa senão nele. Pensamos também esse entendimento para a nossa vida. Vida plena para nós está em Cristo. Vida plena para o meu sacerdócio está em Cristo. Vida plena para matrimônio está em Cristo. Vida plena para paternidade e maternidade está em Cristo. Ele é o modelo que a gente tem que seguir. Ele é o qual a gente tem que procurar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.